E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Daniel Cara, mestre em Ciência Política, bacharel em Ciências Sociais pela USP, coordenador-geral da articulação Campanha Nacional pelo Direito à Educação e que integrou o governo de transição na área da educação. Muito bom dia, Daniel. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. É claro que a gente vai falar com o Daniel Cara sobre a educação, ou o que vem aí de perspectiva. Lula convidou para assumir o ministério o ex-governador e senador eleito Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, e segundo as informações que circulam em Brasília, o futuro presidente deve deixar a governadora do Ceará, a Isolda Sela, que não tem partido, chefiando a educação básica. Ainda segundo interlocutores do PT, estaria sendo pensado o desmembramento da pasta em duas, com a criação de um ministério que cuidasse exclusivamente da educação básica e um outro que trataria do ensino superior. O anúncio oficial da indicação de Camilo Santana para a educação é aguardado para hoje. Daniel, como é que você avalia essa situação? O nome de Camilo Santana para comandar o Ministério da Educação e também de Isolda. Como é que você avalia essas articulações que estão sendo colocadas? Bom, a decisão do presidente Lula tem sido uma decisão de compor um ministério que consiga colaborar com a resolução de problemas políticos que o Brasil vai ter que enfrentar. Não adianta acreditar que tudo vai ser um céu de brigadeiro diante de toda a destruição bolsonarista. Eu fui um dos responsáveis no grupo de trabalho de educação, como coordenador, a ir até o Ministério da Educação, receber a passagem das informações, ou seja, as coisas como estão, a situação geral da área. E foi surpreendente ver o grau de destruição. Então, concretamente, a gente já imaginava que era grave, né? Mas é muito mais grave do que o que a gente previa, até porque, na prática, assim, no nível que se encontra o problema, sequer era possível especular, porque é muito absurdo o que foi feito durante esses 4 anos. E vou dizer mais, a destruição não começa com o Bolsonaro, começa com Michel Temer. Então, são 6 anos, 7 anos aí de desconstrução do Ministério da Educação que precisa ser reconstruído. Mas, diante dessa necessidade de reconstrução, é preciso ter força política. E a opção do Lula foi escolher um governador, um ex-governador, que agora é senador da República, que de fato tem uma estrutura de relacionamento no Congresso Nacional que é importante para o governo. O Ceará tem uma experiência que é considerada exitosa, é uma experiência que é exitosa, mas em áreas muito específicas da educação. É importante frisar essa questão, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Na área de alfabetização, perde fôlego na matemática e perde fôlego também nos anos finais e no ensino médio. Então, é uma experiência que ainda está em construção, mas que já na alfabetização demonstra uma qualidade que é interessante ser observada, que precisa ser estudada, inclusive. Então, nesse sentido, o Lula opta por esse modelo, que é um modelo que tem tido reconhecimento, né? E também por um governador que tem interlocução no Congresso Nacional. Então, esse é o caminho que ele toma em termos de decisão. Até essa questão da força política do Camilo é o que o coloca à frente da Isolda. Agora, uma questão importante é que não existe nenhuma conversa sobre divisão do Ministério da Educação. Isso foi um balão de ensaio que foi colocado. A área de educação inteira é contrária a isso. Se isso acontecer, é um retrocesso enorme, porque a política de educação é da creche à pós-graduação. E quem está, de fato, plantando essa ideia da divisão do Ministério da Educação acaba defendendo uma ideia de rompimento da política educacional. Essa é uma ideia antiga, inclusive, é uma má ideia antiga, que nunca conseguiu avançar. Nos últimos anos ela foi defendida pelo Cristóvão Buarque, mas assim como a proposta de federalização do Cristóvão era mais uma provocação do que uma proposta efetivamente consistente, né? Já tive a oportunidade, inclusive, de conversar sobre isso com o Cristóvão Buarque, né? As duas propostas gerais dele, divisão do Ministério da Educação e também a questão da federalização da educação, elas eram impraticáveis. Ele sabe, né? Ele sabe concretamente disso, mas ele sempre gostou dessa possibilidade de poder debater, né? Então ele estava buscando o debate. De qualquer maneira, esse não é o caminho que a gente deve trilhar e eu defendo que a gente siga a rota que foi estabelecida pela Constituição de 88, o marco legal brasileiro, que trabalha o Ministério da Educação como um ministério único, e a gente deve fazer com que esse ministério seja
bastante forte. Eu espero que o Camilo Santana realize um bom trabalho à frente do Ministério da Educação. Pois é, parece que essa ideia da divisão do Ministério da Educação ela tem muito mais um sentido de acomodação das forças políticas do que propriamente pensar na educação como um projeto unificado para todo o país, né? Mas aqui com a gente, o Daniel, temos a Larissa Borer, nossa colega de bancada, que também quer conversar com você. Larissa. Bom dia, Daniel. Bom dia, Larissa. A educação, com toda certeza, foi uma das áreas mais afetadas durante o governo de Jair Bolsonaro em todas as etapas, né? Além disso, 3 projetos ganharam força nos últimos anos, que são as escolas sem partido, as escolas cívico-militares e a educação domiciliar, que também é conhecida pelo nome em inglês homeschooling. Daniel, eu quero que você comente o que foi analisado pelo GT em relação a esses 3 projetos e quais são as sugestões propostas no documento para as escolas sem partido, escolas cívico-militares e a educação domiciliar. Bom, o GT ele fez uma discussão mais aprofundada sobre as escolas cívico-militares e ele considera praticamente de forma unânime. É importante dizer que o GT de Educação foi um GT muito plural, né? E que contemplou inclusive pessoas que apoiaram o governo Temer, né? Então não foi um diálogo muito tranquilo no início, depois se estabeleceu uma forma de trabalho conjunta, e aí as coisas encaminharam e a gente conseguiu trabalhar. Mas, concretamente, escola cívico-militar é uma quase unanimidade de revogação da ideia, né, da escola cívico-militar. Em relação à escola sem partido, a posição ela é muito clara, até porque a escola sem partido ele não se tornou, pior até, né? Ele não se tornou um projeto de lei, mas ele está dentro das escolas, ele atua dentro das escolas, a lógica está estabelecida. E com isso a gente precisa desconstruir essa lógica. Então também foram defendidos os princípios da Constituição brasileira, inclusive como a gestão democrática para evitar a escola sem partido, né? E a própria liberdade de cátedra como um valor fundamental. E por último, em relação à educação domiciliar, é uma decisão congressual, mas a posição é quase unânime também pela não aceitação dessa proposta. O que ocorre, que acho que é importante frisar, é que, para além disso, como uma contribuição ao grupo de trabalho, e aí com pessoas que eu trabalhei fora do grupo de trabalho, em autorização de todo o GT, né, eu desenvolvi um relatório sobre o combate ao extremismo de direita nas escolas, junto com várias pesquisadoras, que é uma contribuição, assim como outras contribuições que estão sendo entregues. O grupo de trabalho me ortogou a demanda de fazer uma contribuição sobre a violência às escolas e sobre a questão do extremismo de direita. E é importante frisar que tanto escola cívico-militar, educação domiciliar, como escola sem partido tem vínculo, né, a lógica do escola sem partido tem vínculo com o extremismo de direita que hoje tem causado ataques às escolas. É claro que eu não estou dizendo aqui que os militantes do Escola Sem Partido, da educação cívico-militar e da educação domiciliar, eles defendem ou eles apoiam ou eles estão envolvidos com esse processo. Não se trata disso. Mas a emergência da extrema-direita tem causado no mundo, não é só no Brasil, espaço para que esse tipo de extremismo se estabeleça na nossa sociedade. Então, é importante que as pessoas tenham consciência que escola não é lugar de militarismo, escola é lugar de promoção do direito à educação, escola é lugar de realização e defesa do direito à vida, do direito concreto, absoluto ao aprendizado. Então, a educação ela não pode servir a interesses ideológicos, que foi exatamente o que aconteceu com o governo de Jair Messias Bolsonaro. É claro que um professor ele tem uma ideologia, nenhum professor é neutro. Quando você vai na sala de aula lecionar, como você, que é repórter, como é âncora de um telejornal, como também o Rafael, quando vocês estão realizando o trabalho de vocês são orientados por um conjunto de valores. Isso é parte da base ideológica de cada um, como diz o Paulo Freire. O problema concreto é que, diante do exercício profissional, você tem o dever de não ser neutro, porque é impossível, inclusive, então é uma questão até de transparência e honestidade, mas você não pode fazer proselitismo de uma ideologia. Escola Sem Partido, educação cívico-militar e educação domiciliar fazem e fizeram, ao longo dos 4 anos, em termos de movimentos e até de atuação dentro dos sistemas de ensino, fazem e fizeram um proselitismo ideológico. Isso não pode acontecer na educação brasileira.
A gente está conversando com Daniel Cara, mestre em Ciência Política, bacharel em Ciências Sociais pela USP, coordenador-geral da articulação Campanha Nacional pelo Direito da Educação e também integrante do governo de transição na área da educação. Daniel, você falou do desmonte da pasta desde o governo de Michel Temer. Desmonte, destruição, erosão, enfim, o nome que queira ser dado para isso. E aí eu queria te perguntar de dois aspectos. Um, que começou lá com o Temer, a reforma do ensino médio, e outro, agora, com o governo de Bolsonaro, que foi uma entrada muito forte do ensino à distância, os grupos privados na área da educação superior. Isso também foi debatido. Quais são as orientações que vocês passaram ou nortearam para o novo ministro da Educação que assume em janeiro? Sobre a reforma do ensino médio, o debate, olha, só para ressaltar, né, o relatório vai sair nos próximos dias, né, eu não posso adiantar o relatório até por uma questão de compromisso ético. A gente assina um termo de integridade e sigilo e esse termo ele acaba orientando a nossa ação. Então, eu não posso adiantar o conteúdo do relatório. Eu posso dizer o que foi debatido, como eu falei, em relação aos 3 temas anteriores. Né? Sobre a questão da reforma do ensino médio, uma parte do grupo considerava a reforma com necessidade de revogação, outra parte com revisão. A dosimetria está sendo discutida, né? E o relatório vai expressar uma dosimetria, mas existe um consenso de que a reforma ela não é satisfatória nesse momento. Então, isso já é um dado importante. Agora, não dá para cravar que a reforma está com os dias contados, etc., porque o governo de transição não chegou nesse ponto, né? Isso dá para adiantar, né? Não é adiantar o relatório, é como se deu a discussão, isso foi público, inclusive. E tem um outro fator que é importante frisar, né? O governo de transição não é governo. É que como o Brasil ficou 4 anos sem governo, então os 2 meses da transição pareceu governo, mas não é. Não é e não pode ser. Nossa tarefa não era essa, era fazer um diagnóstico e propor sugestões de encaminhamentos para questões diversas, entre elas a reforma do ensino médio. Então ainda está sendo feita uma análise que vai ser divulgada pelo relatório de como a gente vai encaminhar a questão da reforma, mas ela não tem a implementação satisfatória em nenhuma área considera que ela é satisfatória. Em relação à educação privada, é um problema, porque educação privada, isso também não é adiantar conteúdo do relatório, a educação privada ela detém a maior parte das matrículas na educação superior. E ela teve uma pressão muito grande no governo Bolsonaro, ela tinha espaço dentro do governo, um espaço, inclusive, demasiado dentro do governo, a partir do próprio Paulo Guedes, e ela conseguiu precarizar ainda mais a oferta para reduzir a qualidade e aumentar os lucros. Nesse sentido, ela vai ter que passar agora por um acerto, que é um acerto inexorável. Não adianta o setor privado espernear, porque não tem como você permitir que as matrículas sejam de tão baixa qualidade. Caso contrário, é desperdício de recurso do Tesouro Nacional. A gente sempre tem que brigar por mais qualidade. Aliás, isso é um dever de todos os governos. Então, eu vejo com muita tranquilidade o avanço, né, uma reestruturação da regulação do setor privado. E vou te dizer, Rafael, que essa é uma boa notícia. As pessoas que dialogam com o setor privado e que são do setor privado da educação superior. Existem as fundações e associações empresariais, que é uma coisa, né? Aqueles que ofertam matrículas são outra coisa e fazem parte de uma outra lógica do setor privado. Um é o setor privado, o outro é um setor privatista. O setor privado também é privatista, mas as fundações e associações empresariais elas buscam implementar uma lógica privada na gestão educacional. Não se trata disso, se trata de oferta de matrícula, disso que eu estou dizendo. E as pessoas do setor privado também consideram que é necessário melhorar a regulação, eles sabem que é necessário ter mais qualidade, até mesmo como uma estratégia de diferencial de mercado entre as empresas que competem, né? Então, é estranho falar dessa forma, a educação não é mercadoria, não pode ser tratado como mercadoria, né, obviamente, mas assim que é a vida como ela é, né? Assim que é o que está estabelecido o processo de oferta de matrículas no Brasil. Nesse sentido, eu estou bastante animado, porque eu senti de muita gente um compromisso muito forte, com aumentar a qualidade da educação superior, sabendo que o Brasil vai precisar da educação superior fortemente nos próximos anos,
por conta de uma demanda enorme de matrículas que nós não conseguimos suprir com o setor público, que está bastante debelado. Eu tive, durante a transição, por atividades acadêmicas na Universidade de São Paulo, inclusive até atualizar essa questão, né, nesse momento, eu já sou dirigente da campanha, não sou mais coordenador geral, né, porque eu assumi em 2020 um cargo como professor da Universidade de São Paulo. Eu só estou fazendo essa correção de forma alguma para corrigir aqui o programa, mas é porque é um dever que eu tenho como servidor público, né, que tenho uma dedicação exclusiva à Universidade de São Paulo, né. Eu sou dirigente da campanha nacional pelo direito à educação pelo fato de que eu sou um defensor das causas da campanha, ajudei a construir a campanha, então permaneço na linha de frente ali da defesa da agenda da campanha nacional pelo direito à educação. E nesse sentido, o que eu quero dizer é que a gente tem hoje um diagnóstico muito claro. A educação brasileira, a educação superior brasileira, ela precisa avançar, e visitando as universidades federais, elas estão bastante combalidas, elas foram bastante prejudicadas pelo Bolsonaro. Então a gente vai primeiro precisar reinvestir nas federais para depois voltar a expandir matrículas, né? Então vai demorar um pouco para que a gente faça com que a maior parte das matrículas brasileiras sejam públicas, que é o que eu defendo. Eu defendo, inclusive, o sistema finlandês, em perspectiva, né, no horizonte, que é garantir que todas as matrículas, praticamente, no Brasil sejam matrículas públicas estatais, porque essa é a matrícula que tem qualidade e é a matrícula que tem controle social, é aquela que a sociedade pode controlar e pode determinar o rumo daquela matrícula. Daniel, a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria uma avaliação tua, muito rápida, se é que é possível a gente ser conciso nesse momento, mas diante desse quadro de destruição que vocês encontraram na área da educação, é necessário uma repactuação através de conferências nacionais sobre o tema, começando lá no município, chegando até uma conferência nacional para estabelecer novas bases? As conferências são imprescindíveis, né? Na sexta-feira eu fiz parte de uma banca de mestrado e o autor, né, que foi aprovado inclusive com mérito, o Fábio Meirelles, foi coordenador do MEC na questão de gênero, diversidade sexual e direitos humanos, e ele apontava essa questão, né, que no trabalho dele, né, eu até reiterei esse ponto, né, que se não fossem as conferências a gente não teria avançado tanto em termos educacionais, e eu não tenho dúvida de que é preciso sim realizar as conferências. O que é importante, Rafael, é ter consciência de que a gente não resolveu ainda o fato de que o Brasil está completamente fracionado. E para isso, para resolver os problemas brasileiros, é preciso ouvir a população brasileira. E as conferências são uma oportunidade. E eu espero que sejam conferências, inclusive, plurais, em que, pedagogicamente, a gente mostre para os bolsonaristas que a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos sociais, a defesa da igualdade, a defesa de uma economia, como eu costumo dizer, que não seja uma economia em que as pessoas se dediquem a ela, ou seja, não seja uma economia pautada na ideia de que as pessoas servem a economia, a gente precisa construir uma economia a serviço das pessoas. Isso tem que ser feito com debate, isso tem que ser feito com a construção de ideias. Foi assim que o mundo mudou, e é assim que o Brasil vai precisar realizar para voltar aos trilhos e, de fato, ser um país que cumpra com a sua tarefa, com a sua missão histórica no mundo, né? Que é a missão de demonstrar que é possível, e eu acho que só o Brasil tem condição de fazer isso, construir uma economia forte e sustentável, mas principalmente um país justo, e isso a gente está muito distante de cumprir, porque não existe quase nenhum país no mundo mais injusto do que o Brasil. Então, eu acredito nas conferências e no debate, como o freiriano, para mudar a situação atual do país. Agradecer a participação do professor Daniel Cara, mestre em ciência política, dirigente da campanha nacional pelo direito à educação e foi um dos integrantes da equipe de transição do governo Lula para a área da educação, fazendo aqui um diagnóstico, uma avaliação do que nos espera pela frente. Daniel, muito obrigado pela tua participação, um abraço, sucesso para você e a gente sempre conta com a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até breve. Obrigado, Rafael. Um grande abraço. Mandar um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. Conversamos com Daniel Cara, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.